Shalom, Shalom Adonai. Vamos falar agora sobre os ritos. O rito, em teoria, é a nossa próxima aula, nosso próximo ponto de interação, de comunicação, de verbalização exposicional aqui na nossa aula no canal A Rota da Teologia. Muito bem. O rito, em outro momento, ele foi estudado no contexto religioso. No século XIX, ele vai se tornar, para alguns etnólogos, um assegurador no que diz respeito às sociedades ditas primitivas. Até que ser considerado, no último quarto do século XX, um analista do contemporâneo, sobretudo por uma teorização das liturgias políticas e dos ritos profanos. Segundo uma tradição materialista, pode-se julgar o rito como um ato irracional, forma de invocação vazia e fútil. Com certas pessoas se dizem alérgicas ao ritualismo, o essencial e a observância formalista das regras. Nas sociedades formadas pela modernidade, a prática dos ritos religiosos, ela se tende a enfraquecer, porque o tempo vai causando um deslocamento da ritualização rumo a outras práticas que leva ao transcender. Então, o que quer dizer aqui o autor dentro desse contexto da sua teorização do rito? O rito, na verdade, no aspecto histórico, como ele coloca, é criado fruto de uma fantasia. Fruto de algo fictício. Que a pessoa programa, estabelece, cria, postula, para poder, na sua vida, ter algo em que ela possa se assegurar. E o mito é esse, o que ela pode se assegurar. E aí ela cria o ritual para que neste ritual ela possa se identificar, se comunicar e receber o que ela imagina, cria, fantasia em sua mente do mito, através das práticas desse rito. E esses ritos e rituais, inúmeros, diversos, eles têm a sua origem desde o princípio do contexto das sociedades antigas. No Egito havia rituais, porque havia mitos, porque havia deuses. Canaã, onde o povo de Israel, depois que saiu do Egito, foi estar vivendo, também havia ritos e rituais, porque Canaã tinha os deuses cananitas. Então as sociedades antigas praticavam rituais e tinham ritos estabelecidos devido aos mitos e às mitologias que praticavam em busca transcendente dentro da devoção que tinham a alguns deuses que eles postulavam para si. Frutos de imaginação, de fuga, de ficção, de fantasia. E aí vamos ver que, como ele explica, que na modernidade, algumas questões relevantes e oriundas dessas práticas mitológicas e ritualistas vão perdendo sentido, porque o homem vai descobrindo que é fantasia, vai descobrindo que não tem sentido, que não tem valor, e aí vai buscar o verdadeiro sentido e vai ir ao verdadeiro resultado e vai alcançar a salvação e mudança da sua vida
vindo realmente a converter-se a um Deus verdadeiro e a estar com Deus. Agora, também temos que pensar que os mitos, eles muitas das vezes surgiram no sentido de uma ritualização terapêutica, não é? De um espetáculo, de uma oportunização, de um deslumbre, de um momento de descobertas, de conquistas, de resultados. E assim, nós podemos ver que os mitos, dentro do contexto ritualista, eles vão indo e vão causando várias expectativas que as pessoas formulam que naquelas práticas vão alcançar dentro das suas dos seus contatos para com o mito, ou procurando atrair o mito para si. E aí Benevides vai colocar algumas classificações e definições para alguns mitos, não é? E ele vai dizer que a palavra rito, no aspecto de ritual, ela tem um sentido etimológico indo-europeu, que vai dizer vética, RTA, arta, que remete à ordem do cosmos, à ordem das relações entre os deuses. E a palavra latina ritus também vai designar o ordenado, o que é preciso fazer. E também vai ter o sentido de cerimônia, de coisa feita, coisa sagralizada, esplendor, pompa, e oração interior, e prática solene, e gestual, e carga simbólica. Então esses rituais que as pessoas praticam, e que praticam aqueles que seguem alguns mitos e estão fixados em um misticismo e uma prática mitológica, eles têm o sentido de ser ali um momento de reverenciar, de causar ali uma atração, uma atratividade do mito, através da honra que estão prestando, através da cerimônia em que estão praticando, através, quem sabe também, como coloca aqui, das relações cosmológicas, em que eles criam algumas fantasias em que com aquelas práticas estão conseguindo atrair aqueles falsos deuses, aqueles deuses que eles criaram fantasiosamente, e atrair os resultados que eles almejam, as potencialidades que eles estão buscando. Então isso é os grandes resultados que praticamente se potencializa na mente fértil daqueles que se submetem aos mitos, como uma fantasia e uma forma de fugir da realidade e querer se assegurar em algo que ela mesma criou como fruto da sua imaginação. Então, esse é o mal de algumas sociedades que hoje se absorvem de misticismos e de mitos e rituais que sabem que são práticas condutoras de uma morte psicológica, uma morte espiritual, uma morte até física. Então essa é a situação e circunstância que muitas sociedades se embrenham e muitas pessoas se envolvem nas suas fantasias que criam
ao invés de serem realistas e se direcionarem ao certo, ao verdadeiro, ao único, crendo somente em Deus, o Criador dos céus e da terra, o soberano, o Senhor, sobre tudo e sobre todos, aquele que é e aquele que era e aquele que sempre será, o um só Senhor, o um só único Deus, o Senhor que é autor da vida e da história e do tempo e de tudo o que está estabelecido no universo. Ele sim é o Senhor de tudo. E ele não é fruto de imaginação, ele é realidade. E ao servir a realidade, ao prestar culto à realidade, ao reverenciar a realidade, a pessoa está sendo real consigo mesma. Agora, com o mito, ela está sendo mentirosa consigo mesma e está vivenciando uma fantasia e vivendo em um mundo de fantasia. Obrigado a todos. Era mais uma aula aqui no seu canal A Rota da Teologia.